Estamos aqui com o nosso Momento Psi, sejam todos bem-vindos. Como eu havia prometido, hoje é o nosso primeiro encontro, né? E nós vamos falar sobre o transtorno bipolar. Quando me veio a ideia de falar desse assunto, foi um pouco para desmistificar esse tabu que as pessoas têm em relação à bipolaridade, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem, fulano é bipolar, né? Acorda feliz e no meio da tarde está triste e depois fica feliz de novo, né? Então, assim, isso são traços de uma pessoa que tem talvez uma personalidade mais inconstante, né? Então, às vezes é uma inconstância no humor e não necessariamente um transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele se caracteriza por longos períodos de crise, né? Então, são crises, ou crises depressivas conciliadas com crises maníacas, né, que a gente fala, mas ela é de longo período, semanas, às vezes meses, né? Então, imagine você um gráfico, né? Vamos pensar num gráfico, onde a pessoa entra numa crise de mania, né? Então, o gráfico está aqui em cima. E depois ela volta para o normal, né? E depois de um tempo, alguns meses, vamos supor que ela cai numa crise depressiva. Então, esse gráfico desce, depois saindo da crise volta ao normal de novo. Então, mais ou menos assim funciona o transtorno afetivo bipolar, né? Ele é uma alteração na função psíquica da afetividade e do humor. Então, a pessoa, quando ela está na crise maníaca, ela tem uma alteração psicomotora, uma agitação muito forte, ela tem uma elação, que a gente chama de... elação é como se fosse essa alteração para bom, né? Mas é um bom exagerado. Então, ela se sente altamente bem, um bem-estar muito grande, mas acontece uma verborreia, né? Uma sociabilidade muito exagerada, muito além do que a pessoa geralmente funciona, né? Então, outras alterações relacionadas à atenção, né? Ela desconcentra muito fácil e dependendo do nível, porque o grau varia de leve, moderado a grave, né? Então, se for um nível grave, a pessoa chega a ter delírios, né? Principalmente delírios de grandeza, porque ela se sente muito bem, ela se sente muito rica, ela tem uma autoestima elevadíssima, uma autoeficácia também, né? Então ela supervaloriza tudo aquilo que ela faz, né? Tem uma alteração no sono, então a pessoa sente bem menos vontade de dormir, necessidade, na verdade, do sono, e às vezes pode ter comportamentos inadequados, né? Quando chega no nível grave, a pessoa já não consegue mais conviver socialmente, porque a alteração da fala dela fica muito desordenada, né? A alteração, inclusive, na libido, né? E para cima, né? Uma elevação da libido também. Então, são alterações que elas são perceptíveis, né? De acordo também com essa gravidade. Quando a pessoa está no rebaixamento de humor, que a gente chama no episódio depressivo, ela fica o contrário, é uma lentificação psicomotora muito grande, é uma dificuldade de sair de casa, né? Ela falta, a volição fica alterada, então ela não tem vontade de fazer as coisas, ela não tem interesse em nada, né? E muitas vezes a pessoa, dependendo também do nível de gravidade, porque pode ser uma depressão leve, moderada ou grave, ela pode, inclusive, não querer sair da cama, não querer escovar o dente, se negar a tomar banho, coisas naturais, né? E também, de moderado para cima, ela já não consegue mais trabalhar ou estudar ou fazer as atividades normais da vida dela, rotineiras, né? Então, tem uma baixa, a autoestima se baixa muito e tem alterações fisiológicas também, né? A redução do sono, a pessoa pode acordar muito horas antes, né, de madrugada, por exemplo, e não dormir mais. Tem uma gravidade na depressão matinal, então na hora que acorda uma leve melhora durante a tarde, mas esse estado ele permanece contínuo.
No nível grave pode ser também com sintomas psicóticos, então a pessoa pode chegar a alucinações e delírios, né? Na depressão grave, a pessoa pode inclusive chegar ao falecimento, ou por suicídio, porque tem ideias suicidas, ideias de culpabilidade grande, ou ela pode morrer inclusive de desnutrição, porque ela se nega a comer, beber, ela se nega a tomar remédio, né? Então, assim, é muito complicado, é um transtorno que a gente percebe a luta das famílias, o sofrimento dos cuidadores também, né? Como que é feito esse diagnóstico? Na verdade, para se caracterizar transtorno bipolar, não precisa necessariamente do episódio depressivo, ele precisa só do episódio maníaco, dois ou mais episódios maníacos ou alterações entre episódio depressivo e episódio maníaco. Quando se deve procurar um psiquiatra, quando se deve procurar um psicólogo? Na verdade, todos os transtornos de sofrimento mental é recomendado terapia, né? Procurar sim um psicólogo. Agora, dependendo da gravidade, vai ser necessário conciliar isso com o psiquiatra, porque ele vai possivelmente colocar a medicação, né, em conciliação com esse tratamento. E depende da gravidade também, né? Se for uma depressão, um episódio leve de mania, um episódio leve de depressão, pode ser que a pessoa consiga elaborar isso, trabalhar isso bem na terapia. Mas pode ser que não, porque se já a pessoa está num nível que ela não consegue mais socializar, que ela não consegue mais ir para o trabalho, e altera a vida, né, traz transtorno para a vida dela e para a vida de quem convive com ela, é necessário sim levar um psiquiatra, né, para ouvir a opinião e ver quais são as necessidades desse tratamento. Mas o ideal é fazer as duas coisas, né? Quando você tem dúvida se é leve, se não é, leva a um psicólogo, conversa, ele vai avaliar a pessoa e vai indicar. Se houver necessidade do psiquiatra, ele vai fazer esse encaminhamento para fazer os dois tratamentos juntos, né? Então, esse é um pouquinho do transtorno bipolar. Eu espero que tenha ajudado, tenha dado para entender um pouquinho essa diferença do senso comum e do lado científico. Por hoje é só, né? Eu espero vocês no nosso próximo Momento Psi, na semana que vem. Muito obrigada.